Primeiro, eu quero aqui, mais uma vez, a exemplo do que fiz hoje pela manhã, quando da realização da sessão solene, que tratou do tema Campanha Nacional da Fraternidade, quando aqui esteve exatamente a CNBB e diversas outras autoridades, o tema da Campanha Nacional da Fraternidade deste ano, de 2018, e iniciativa da CNBB, que tem como foco exatamente a questão da superação da violência. E eu dizia, senador Paulo Rocha, da necessidade que nós temos aqui de continuar, seja no parlamento, nas ruas, enfim, denunciando essa arbitrariedade que é a prisão política do presidente Lula, que completa hoje exatamente 30 dias. O presidente Lula, condenado sem prova, sem crime, privado da sua liberdade. A campanha de solidariedade ao presidente Lula, que resiste não só no Brasil, mas pelo mundo afora. E nós temos assistido nesses últimos dias, inclusive, atos condenáveis, né? No sentido de violência aos que resistem na luta em defesa da liberdade do presidente Lula. É importante aqui, mais uma vez, aqui repudiar o ato, repito, deplorável, condenável, que foi tiros disparados lá no acampamento de Curitiba. Chegou, inclusive, a atingir um segurança que participa lá da vigília do acampamento Marisa Letícia, lá em Curitiba. Felizmente, ele sobreviveu. Depois tivemos, meu Deus, um delegado da Polícia Federal que simplesmente adentrou no acampamento, quebrou os equipamentos de som. Some-se a isso aquilo que vem indignando a maioria do povo brasileiro e lá fora, que foi o direito negado ao presidente Lula de receber visitas como o Frei Leonardo Boff, como o Prêmio Nobel da Paz. Até o seu médico particular foi impedido numa atitude completamente insensata e inaceitável da juíza lá de execução penal, lá do Judiciário de Curitiba. Então, eu quero aqui colocar, senador Paulo Rocha, que nós não vamos desistir de maneira nenhuma dessa campanha em prol da liberdade do presidente Lula. Não só em respeito ao cidadão que o presidente Lula é, uma história de vida, uma trajetória política pautada, né, pela dignidade, né, pelo compromisso com o povo brasileiro, um cidadão inocente, mas também, né, pelo que ele exatamente simboliza, pelo que ele representa, que é a esperança do povo brasileiro. Todos nós sabemos que o que há por trás dessa prisão do presidente Lula é simplesmente, mais uma vez, rasgar a Constituição Federal, é simplesmente, mais uma vez, agredirem a soberania do voto popular. Por quê? Porque querem interditar, impedir de que Lula seja candidato nessas eleições de 2018. Na medida em que, repito, né, uma condenação sem prova, sem crime, que não se sustenta do ponto de vista jurídico de maneira nenhuma, então qual é a única razão da prisão do presidente Lula? A natureza é política. Querem dar continuidade, né, ao golpe parlamentar iniciado em 2016, quando depuseram uma presidenta legítima para implementar uma agenda que tem sido, dia após dia, uma brutal retirada de direitos e de ataques à soberania nacional, e para dar curso, repito, a essa agenda, que evidentemente jamais passaria pelas urnas, tanto é que ela nasce de um golpe, ela nasce do ataque à democracia, ela nasce do desrespeito à Constituição. Sempre bom aqui lembrar que a presidenta Dilma foi afastada
não porque tivesse cometido nenhum crime, não se tratou disso de maneira nenhuma, ficou caracterizado que ela não cometeu crime nenhum de responsabilidade. Ela foi afastada por aqueles que, demonstrando desprezo pela democracia, pela soberania popular, resolveram pela via do atalho, inclusive com, infelizmente, o apoio de setores do sistema de justiça do Brasil, tomar o poder dessa forma. E agora, repito, né, para seguirem nessa agenda que está levando o Brasil a uma verdadeira tragédia do ponto de vista social, eles querem impedir que o maior líder popular desse país, que lidera todas as pesquisas de intenção de voto, se coloque na disputa política eleitoral de 2018 para que o povo decida. Então, quero aqui rapidamente, e, portanto, mais uma vez, dizer, senador Paulo Rocha, de toda a nossa solidariedade ao presidente Lula, todo o nosso apoio, inclusive, aos que lá em Curitiba resistem. 30 dias, senador Paulo Rocha, e lá estão homens e mulheres, crianças, pessoas idosas, não arredam o pé de maneira nenhuma, porque tem clareza do que é que significa, né, defender o presidente Lula pelo que ele representa para o Brasil. Então, todo o nosso afeto aos companheiros e companheiras que lá em Curitiba, repito, continuam dando essa lição, né, de resistência, de coragem, de amor e de compromisso com a democracia na defesa da liberdade do presidente Lula. E minha saudação aqui também se estende ao Brasil, a maioria do povo brasileiro, que não desistem de maneira nenhuma, né, dessa corrente da solidariedade ao presidente Lula. Curitiba, evidentemente, que é a trincheira, é o símbolo da resistência, mas a luta pela liberdade do presidente Lula tomou conta do Brasil, assim como já ultrapassou os muros, inclusive, do Brasil. Haja vista a campanha de solidariedade que continua pelo mundo afora. Então, todo o nosso aqui, todo o nosso apoio. Inclusive, senadora, sim, os companheiros de Curitiba, não só o símbolo da resistência, mas lembra muito o papel que nós cumprimos lá ainda no período da ditadura militar, dessa resistência, na perspectiva de recuperar a liberdade do povo, mas também a democracia. E lembra exatamente aqueles momentos, lá estão sendo tratados de forma preconceituosa, aqueles velhos ditos da chamada dos autoritários, dos fascistas, que é um bando de arruaceiro, a mesma coisa que diziam quando nós promovíamos as passeatas, as greves, os arruaceiros, os comunistas, no sentido pejorativo de que o comunismo era uma situação perigosa que estava avançando o país, e também a reação dos nossos artistas nos shows aí, levantando a bandeira da liberdade do companheiro Lula, lembra muito aquele período, né, no resgate da democracia, na recuperação da democracia do nosso país, quando esses nossos artistas, nós chamávamos ele para cantar nos 1º de maio, nos nossos atos políticos, lembra muito esse tempo de lá, por isso é fundamental que o nosso povo perceba que a nossa briga é pela democracia, para que todos possam e ter as condições de uma eleição em 2018 limpa, direta e que todos participem, porque só o povo organizado é que retomará o destino do nosso país, da democracia e de governos democráticos como nós já tínhamos conquistados anteriormente. Obrigada, senador Paulo Rocha. Incorporo o seu à parte. E é isso, senador Paulo Rocha. Nós estamos vendo aí de forma crescente os nossos artistas, intelectuais,
se engajando cada vez mais nessa campanha de solidariedade ao presidente Lula, porque sabem que fora da democracia não há salvação. Fora da democracia, né, o que vai imperar é a barbárie, é a intolerância, é o ódio, é a volta do arbítrio, é a volta da censura. Por isso que quero aqui saudar, repito, também essa iniciativa, essa atitude dos artistas do nosso país que estão se somando, né, a esse movimento em defesa da democracia, em defesa do respeito à soberania do voto popular. E quero aqui dizer mais uma vez que se enganam aqueles que pensam que o Partido dos Trabalhadores vai desistir da candidatura a presidente de Luiz Inácio Lula da Silva. Nós não vamos desistir. O PT continua tendo candidato a presidente da República nas eleições de 2018. E esse candidato chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Digo mais ainda, senador Paulo Rocha, nós não desistiremos, seja no acampamento em Curitiba, as vigílias pelo país afora, os atos pelo país afora, enfim, nós não vamos desistir, porque essa campanha em defesa da democracia, de solidariedade ao presidente Lula, ela só vai cessar quando a justiça for reparada e Lula tiver sua liberdade de volta. Mas, senhor presidente, quero aqui agora também fazer um registro, senador Paulo Rocha, acerca de... Só antes da senhora dar continuidade, nós damos bem-vinda aos nossos visitantes da galeria. Nós estamos no momento, essa sessão chama-se sessão não deliberativa. Portanto, não é uma sessão de votação, é uma sessão de debates. E aqui é uma tribuna livre, os parlamentos, senadores e senadoras se inscrevem antes para poder processar esse debate. Agora está falando a nossa senadora do Rio Grande do Norte, do PT do Rio Grande do Norte. Está presente também aqui o senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia. Sejam todos bem-vindos. Pois bem, senador Paulo Rocha, quero saudar aqui também os nossos convidados. Mas, como eu ia dizendo, né, enfim, nesses tempos de governo ilegítimo, que vem implementando aí toda uma agenda de retirada de direitos, de ataque à soberania nacional, mais uma vez estamos indignados, perplexos com a notícia que vazou nesses últimos dias, notícia essa que trata exatamente dos Correios, uma empresa existente há mais de 300 anos e que tem um papel muito relevante, né, do ponto de vista social no nosso país. Pois bem, simplesmente foi noticiado esse final de semana de que os Correios vão fechar nada mais, nada menos do que 513 agências próprias, demitindo os funcionários que trabalham nela, o que se estima deve atingir mais de 5.000 funcionários. E o mais grave, senador Paulo Rocha, isso estava tudo sendo tramado, sendo tudo feito na surdina. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, que foi quem publicou a notícia, diz que quem participou dessa reunião, repito, tramando a demissão de funcionários e tratando do fechamento de 513 agências próprias dos Correios, disse que os que participaram dessa reunião tiveram que assinar um termo de confiabilidade para que isso não fosse vazado de maneira nenhuma. Isso é um absurdo um negócio desse. A previsão era que as agências começassem a encerrar as atividades já a partir desse mês de maio. E tem outro dado aqui que nos deixa também mais apreensivos, é que, segundo também o que vazou na imprensa, pode ser que o número de agências fechadas passe de 513, chegando
a cerca de 750 agências. O presidente interino dos Correios, depois que essas notícias vazaram, veio a público, assumindo que esse número, inclusive, pode ser maior. Volto aqui a colocar, inicialmente 513, depois foi noticiado que pode chegar a 750 agências. E agora o presidente dos Correios vem a público assumindo que é isso mesmo, que o número pode ser esse. Disse ainda o presidente dos Correios, adiantou que serão fechadas agências próprias, que ficam muito próximas de outras operadas por agentes privados, e que o número de demissões pode ser até maior, caso a empresa tenha capacidade financeira para indenizar os trabalhadores. De acordo com o que está sendo noticiado, senador Paulo Rocha, nós estamos tendo a informação de que nessa lista de agências que irão fechar as suas portas, tem agências, inclusive com alto faturamento, como, por exemplo, em Minas Gerais. Das 20 agências mais rentáveis, 14 deixariam de funcionar. Em São Paulo, segundo as informações que estão circulando, vão ser fechadas 167 agências, 90 na capital e 77 no interior. Pois bem, apesar, repito, de não termos ainda um quadro real sobre essa tragédia, que é o desmonte dos Correios, agora, através do fechamento de centenas de agências e colocando no olho da rua pais de família, mães de família, trabalhadores e trabalhadoras, quero aqui expressar a nossa preocupação com relação ao nosso querido Rio Grande do Norte. Até porque, no Rio Grande do Norte, na maioria dos municípios, nós só temos uma agência dos Correios. E se for fechada algumas dessas agências dos Correios lá no Rio Grande do Norte, se o Rio Grande do Norte também for contemplado com esse pacote de maldades, repito, que é o fechamento das agências próprias dos Correios, quem é que vai ser o prejudicado com isso? Em primeiro lugar, a população. É a população que será grande prejudicada, pelo quanto ela ficará privada dos serviços que os Correios oferecem e, consequentemente, o impacto que isso terá também para as cidades, para a economia local e etc. Quero ainda aqui acrescentar que, por exemplo, Natal, Mossoró e Parnamirim, as agências dos Correios disputam com as franqueadas, o que nos faz temer pelo futuro das agências próprias dos Correios lá no Rio Grande do Norte, em Natal, Mossoró e Parnamirim. Por quê? Porque as franqueadas disputam exatamente com as agências próprias dos Correios. A Associação dos Profissionais dos Correios, como era de se esperar, já se manifestou contrária a essa decisão. Em nota, eles lembram que houve recentemente quase 10 mil demissões, os salários dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios não tiveram aumento real, o custo do plano de saúde deles aumentou e, mesmo assim, a direção dos Correios continua, repito, com esse objetivo que é de desmonte da empresa dos Correios. Os funcionários adiantam ainda, senador Paulo Rocha, que essa decisão que está sendo anunciada pela imprensa de fechamento de cerca de 750 agências, se essa medida anunciada pelos Correios for efetivamente implantada, na verdade, segundo os trabalhadores, o que é que vai acontecer? Só vai aumentar de forma indevida ainda mais
os lucros da rede terceirizada, que hoje já comemoram ganhos de comissionamento sem esforço, com a simples migração de clientes receita da rede própria. Fecha aspas, é o que diz a Associação dos Profissionais dos Correios. Então, cabe aqui uma pergunta: como é que a gente pode falar em economia quando, com essa medida, os Correios estão exatamente enfraquecendo a rede própria ou mesmo eliminando-a? Para quê? Para dar o lucro pelo lucro, o lucro fácil, à iniciativa privada. Decididamente, isto não é o que deseja não só os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, mas isso não é o que deseja os cidadãos do Brasil. Nós não podemos, de maneira nenhuma, nos omitir diante de uma gravidade dessa. Nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar que privatizem um serviço que existe no país há cerca de 350 anos. Os Correios não foram criados simplesmente, para atender o lucro pelo lucro. Não. Os Correios foram criados para prestar um relevante e importante serviço público social. Portanto, não podemos aceitar o fechamento das agências, porque, repito, quem será a maior prejudicada é a população, principalmente quem é a população mais pobre, população que, de repente, tem dificuldade de estar se deslocando das cidades pequenas para as médias e grandes cidades. No ano passado, peço mais só um pouquinho aí, senador Paulo Rocha, no ano passado, eu quero lembrar aqui que os Correios anunciava também uma medida desastrosa, que tinha esse mesmo objetivo, quando diziam que, para economizar, iam fechar mais de 2.000 bancos postais pelo país afora. O que é o chamado Banco Postal? Foi uma iniciativa exitosa, criada, implantada nos governos do PT. Começou no governo do presidente Lula. O Banco Postal, como o próprio nome está dizendo, reúne a agência dos Correios com os chamados serviços bancários. Ou seja, os bancos postais foi uma política cidadã, uma política exitosa de inclusão bancária implementada exatamente nos governos do PT, que levou à inclusão bancária pelo Brasil afora, pelo Nordeste afora. Daí porque, quando, o ano passado, eles anunciaram que iriam fechar mais de 2.000 bancos postais, nós fizemos um grande movimento. Inclusive, a Comissão de Desenvolvimento Regional, que presido, realizamos, senador Hélio José, várias audiências públicas, mobilizamos não só o representante dos trabalhadores dos Correios, dos vigilantes, prefeitos, diversos segmentos da sociedade civil, dizendo, portanto, da insensatez, que era uma medida como aquela, fechar os bancos postais. A região Nordeste ia ser a mais afetada. O Rio Grande do Norte, simplesmente mais de 100 municípios iriam ser afetados se os bancos postais tivessem fechado as suas portas, como era o desejo dos Correios à época, o ano passado. Para se ter uma ideia da presença desses bancos postais, ele tem um caráter social tão importante, humano. Por quê? Porque é lá que os idosos vão receber a sua aposentadoria, senador Paulo Rocha. É lá que ele tem acesso a ter os serviços do ponto de vista bancários elementares. E esses bancos postais foram muito importantes, por quê? Porque veio suprir a lacuna que é a ausência das agências bancárias. A esse governo, repito, que o negócio dele é só cortar, cortar, cortar. Quer lá saber se lá na pequena cidade do meu Rio Grande do Norte, se tem banco postal, se tem agência bancária ou não. Quer lá saber se isso existe lá em Venha Ver, se existe lá em Lagoa Nova. Não quer saber disso. O povo que se lixa. Então, quero, para concluir, dizer o seguinte, que felizmente nós fizemos uma boa mobilização, envolvendo diversos segmentos,
e a mobilização falou mais alto e nós conseguimos sustar essa medida o ano passado. E o governo, portanto, recuou. De forma que eu quero aqui, nesse exato momento, dizer que na condição de presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, nós estaremos realizando uma audiência pública. Vamos convidar, até porque não vou convocar, espero que não seja necessário, vamos convidar o presidente dos Correios, o senhor Carlos Fortni, a comparecer à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. A exemplo da luta que nós desencadeamos aqui para defender os bancos postais, vamos fazer o mesmo agora, nos posicionando contra o fechamento das agências próprias dos Correios do Brasil. Vamos chamar aqui representação dos trabalhadores, chamar os diversos segmentos da sociedade, né, desencadear esse debate com o intuito de que a empresa reveja essa decisão desastrada que vai causar muito dano ao povo brasileiro, especialmente à população mais carente do nosso país, que é o fechamento das agências próprias dos Correios.